Existe um homem no Brasil que não foi eleito por ninguém, que não pode ser demitido por presidente algum. Um homem que não teve qualquer mandato eletivo, que julga e que, ao julgar, governa como nenhum outro. Esse homem é Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal há mais de 2 décadas, decano da Corte e provavelmente o indivíduo que acumulou mais poder na história recente da República Brasileira. Essa é a história de como um filho de diamantino no interior do Mato Grosso transformou uma cadeira de juiz constitucional no principal ponto de encontro do poder do país, acima de presidentes, do Congresso e de qualquer outro cargo. E se você entender de verdade como isso aconteceu, provavelmente vai compreender muita coisa sobre como o nosso país realmente funciona. Julho de 2008. Daniel Dantas, o banqueiro dono da Opportunity, é preso pela Polícia Federal na Operação Satyagraha. O problema dele era a primeira instância, o juiz de primeira instância, que na segunda instância, nas cortes superiores, ele já teria um esquema montado para comprar as decisões. Isto está claro, registrado nos anais do inquérito policial e da ação que deu a condenação desse banqueiro Daniel Dantas. A Justiça Federal decidiu hoje acolher as denúncias contra o banqueiro Daniel Dantas. A reportagem é de César Tralli. Com base nas acusações, o juiz federal Fausto de Santos decidiu que Daniel Dantas volta ao banco dos réus. Agora, pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A operação foi conduzida por um delegado da PF, autorizada por um juiz federal e referendada pelo Ministério Público. Gilmar Mendes, presidente do Supremo, intervém. Em menos de 24 horas, concedeu um habeas corpus e mandou soltar Dantas. O juiz que decretou a prisão, Fausto de Santos, não aceitou. Com base em fatos novos, expediu uma segunda ordem de prisão. Gilmar respondeu com um segundo habeas corpus, em menos de 48 horas. E foi além, determinou um envio de cópias da decisão aos órgãos correcionais do Judiciário. 2 prisões, 2 libertações, 2 dias. 42 procuradores da República assinaram uma carta aberta à sociedade declarando, abre aspas, dia de luto para as instituições democráticas. A mensagem não podia ser mais cristalina. Quem desafia o topo, cai. E caiu. O delegado Protógenes Queiroz, que conduziu a Satyagraha, foi investigado, condenado e expulso da Polícia Federal. O juiz de Santos foi submetido a procedimentos disciplinares. A operação foi desidratada na justiça, as provas viraram pó. E Gilmar? Gilmar saiu mais forte. Pouco tempo depois da controvérsia sobre a prisão de Dantas, aprovou a súmula vinculante número 11, que restringiu o uso de algemas em todo o país. O caso não foi um episódio isolado. Como alguém consegue chegar nessa posição? Toda estrutura de poder duradoura tem uma base. No caso de Gilmar, essa base fica em Diamantino, uma cidade de 22 mil habitantes encravada no Mato Grosso. Gilmar não veio de uma família qualquer. O pai dele, Francisco Ferreira Mendes, foi prefeito de Diamantina durante a ditadura. Antes dele, o avô, Mário Ferreira Mendes, ocupou o mesmo cargo. O bisavô foi presidente do Tribunal da Justiça do Mato Grosso. O pai do bisavô era coronel, assim como o avô do bisavô. 2 tios de Gilmar foram desembargadores do Judiciário mato-grossense. Outro tio foi procurador do Estado. Gilmar também tem primos que são juízes. O irmão, Chico Mendes, se elegeu prefeito de Diamantino 3 vezes e declarou ao TSE um patrimônio de 56 milhões de reais. A família fornece gado para a JBS, a maior processadora de carne do mundo. Nada disso é ilegal. Mas Gilmar definitivamente não é um self-made man. Gilmar é um produto de uma linhagem tipicamente brasileira que mistura terra, gado, política e administração pública há gerações. Alguns chamariam de coronelismo com diploma de doutor. Uma espécie de patriarcalismo do Brasil profundo. Mas fazendeiro de Mato Grosso não chega ao Supremo só com terra e gado. Para isso, Gilmar precisou de outra coisa. Precisou de credencial intelectual. E conseguiu. Gilmar cursou Direito na Universidade de Brasília. Ainda estudante, passou no concurso para o Itamaraty e foi servir em Bonn, na Alemanha. E esse período foi decisivo na vida dele. Gilmar teve o primeiro contato com a tradição jurídica alemã, um dos pilares do constitucionalismo moderno.
Depois voltou para o Brasil, fez mestrado na UNB e então mestrado e doutorado na Universidade de Münster, com distinção magna cum laude. A tese comparou o controle da constitucionalidade nos tribunais de Brasil e Alemanha. Mas Gilmar não voltou da Alemanha só com um diploma. Ele voltou com uma ideia política vestida de doutrina jurídica, a de que o judiciário brasileiro precisava concentrar mais poder, não o judiciário como um todo, o topo do judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar ao STF, Gilmar já circulava pelo poder. Passou em primeiro lugar no concurso para procurador da República, trabalhou no Ministério da Justiça, participou da formulação de projetos de lei e em 2000 virou advogado-geral da União nomeado por FHC. Nessa função, Gilmar ajudou a expandir os instrumentos que permitem ao STF decidir diretamente sobre a validade de leis e atos do governo, sem esperar que casos concretos subam pela via recursal. Defendeu que as decisões do Supremo tivessem efeito vinculante. Trabalhou para que o tribunal deixasse de ser uma mera corte de recursos e se tornasse o centro permanente de arbitragem da política brasileira. Quando a FHC o indicou para o Supremo, em 2002, Gilmar não entrou em um tribunal pronto. Ele entrou no tribunal que ele mesmo ajudou a projetar. Você deve estar se perguntando, ok, mas e os outros ministros, por que o Gilmar é diferente? Porque Gilmar é a soma de 4 coisas que nenhum outro ministro do STF reúne ao mesmo tempo. A primeira é longevidade. Gilmar está no tribunal há 24 anos. Nenhum outro ministro chega perto. Tempo no STF não é só acúmulo de anos, é acúmulo de relações, de precedentes, de domínio sobre como o tribunal funciona por dentro. Desde 2002, Gilmar foi vice-presidente do STF, presidente do STF e do CNJ ao mesmo tempo e presidente do TSE 2 vezes. A segunda é a adaptação ideológica. Gilmar não pertence a um campo e por isso se tornou indispensável a todos os campos. Nomeado por FHC, foi chamado de tucano. Foi próximo de Temer. Adotou o pragmatismo com Bolsonaro, que chegou a ir a Diamantino apoiar o irmão dele nas eleições. E declarou à imprensa portuguesa que Lula estava fazendo, abre aspas, um excelente governo. O padrão é o mesmo. Cada governo que se estabelece descobre que precisa mais de Gilmar do que Gilmar precisa do governo. Porque Gilmar pode travar uma agenda legislativa, libertar um aliado, enterrar uma investigação inconveniente ou dar respaldo jurídico a uma medida controversa. Mas a lista não termina aí. A terceira coisa que torna Gilmar diferente é o trânsito entre as elites que ele consegue trafegar. Gilmar abraça banqueiros num dia e sindicalistas no outro. É padrinho de casamento de empresários e conselheiro informal de presidentes de partidos adversários. Essa capacidade de circular entre mundos que normalmente não dialogam não é comum e extremamente valiosa em Brasília. Por fim, e talvez a mais importante, Gilmar conseguiu construir uma infraestrutura de poder fora da mais alta corte do país. E por isso não depende apenas do cargo. Mas antes de falar sobre essa infraestrutura, eu preciso te mostrar o que ele fez com essa cadeira nos anos seguintes ao caso Daniel Dantas. Porque esse episódio definitivamente não foi uma exceção. Vamos relembrar alguns exemplos. Em 2017, Gilmar soltou Eike Batista, preso pelo pagamento de supostas propinas ao governador Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Eike Batista. No mesmo período, em poucos meses, soltou Jacó Barata Filho, o rei dos ônibus do Rio, 3 vezes. Detalhe, Gilmar era padrinho de casamento da filha de Barata e mesmo assim não se declarou impedido. Em depoimento à Justiça Federal, o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o rei dos ônibus no Rio de Janeiro, reconheceu que pagou propina a políticos do Estado por pelo menos 20 anos. O que está contrariando nos bastidores os procuradores da Lava Jato aqui no Rio são os laços, Joel, que unem Jacó Barata Filho e o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata Filho. A esposa de Gilmar Mendes trabalha no escritório de direito que está representando os sindicatos patronais de ônibus, as empresas de ônibus, os empresários de ônibus nas ações da Operação Ponto Final. O bilionário André Esteves, do BTG Pactual, também recebeu múltiplas decisões favoráveis. Gilmar chegou a dizer que a prisão dele foi, abre aspas, um caso clássico de um grotesco erro judiciário perpetrado pelo Supremo. Eu, inclusive, nessa sanha punitiva.
Em 2018, Gilmar mandou soltar 21 presos da Lava Jato no Rio em 30 dias. Anos antes, concedeu habeas corpus ao médico Roger Abdelmaci, condenado a 278 anos por 53 estupros contra pacientes. Abdelmaci fugiu para o Paraguai e ficou foragido por 3 anos. Quando uma apresentadora criticou a decisão, Gilmar a processou e ganhou. A relação com os mais ricos parece simbiótica. O caso mais recente é o do Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do banco, gastou milhões de reais levando autoridades a eventos em Londres, Nova York e Lisboa. Pelo menos 4 ministros do STF usaram aviões ligados a ele. Quando a CPI do Senado aprovou a quebra de sigilo de uma empresa ligada à Toffoli no caso Master, Gilmar anulou a medida monocraticamente, 2 vezes. Gilmar voou de Diamantino a Brasília na volta da posse do irmão como prefeito, num Phenom 300 da Embraer operado por uma empresa da qual Vorcaro era sócio. O ministro disse que aceitou uma carona do empresário Marcos Molina, dono da Marfrig, e que não sabia da ligação do avião com Vorcaro. É fácil e tentador olhar para tudo isso e reduzir Gilmar Mendes a um operador cínico do direito brasileiro. Mas grandes personagens não agem apenas por interesse. Agem por uma visão de mundo que justifica a própria manutenção do poder. Gilmar se enxerga como um civilizador, um freio contra o punitivismo brasileiro, um defensor das garantias constitucionais num país com tradição autoritária e vocação para linchamento. Ele se vê como a última linha de defesa da ordem jurídica contra o populismo penal. E essa visão não é inteiramente absurda. O sistema penal brasileiro é mesmo brutal. A cultura de primeiro prender e depois investigar é parte da nossa história. E Gilmar, com a formação alemã que recebeu, conhece de perto sistemas onde as garantias individuais são realmente levadas a sério. O problema é que essa visão funciona ao mesmo tempo como um escudo moral e uma justificativa conveniente. Ela permite que o mesmo homem que defende garantias constitucionais faça isso de maneira seletiva, sempre a favor de quem tem os recursos necessários para bater na porta do gabinete dele. A garantia é universal na teoria e personalíssima na prática. E quando alguém aponta essa contradição, a resposta costuma vir embalada em doutrina constitucional comparada. E quem critica é rapidamente rotulado como bárbaro, inquisidor, populista. Esse é o truque mais elegante de Gilmar Mendes. Ele transformou o vocabulário da proteção de direitos no vocabulário da proteção de poderosos. E fez isso de um jeito que discordar dele virou sinônimo de golpismo. Agora, como exatamente ele faz isso tudo na prática? Através de 3 ferramentas que, em tese, qualquer ministro do STF tem, mas que Gilmar usa como ninguém. A primeira é a decisão monocrática, uma decisão individual, de um ministro só, sem passar pelo plenário. Para ter noção, no ano passado, 80% das decisões do STF foram monocráticas. E elas são resistentes. Em 5 anos, só 4 das 202 decisões monocráticas do período foram revertidas pelo colegiado, uma taxa de confirmação de 98%. Na prática, a decisão de um ministro tem o mesmo peso que a do tribunal inteiro. No total, Gilmar concedeu 620 habeas corpus monocráticos em uma década, quase 60% mais que o segundo colocado. Só em 2019 foram 250, quase 1/3 de todos os HCs individuais do tribunal. A segunda é o pedido de vista. Quando o ministro pede vista, ele trava o julgamento. Até 2023, ele podia reter o processo por quanto tempo quisesse. Desde então, há um prazo regimental de 90 dias. Até o fim do ano passado, Gilmar acumulava 46 pedidos de vista, mais que qualquer outro ministro do STF. Vou dar um exemplo de como isso funcionava. Em 2014, quando a maioria do plenário já formava para proibir doações de empresas nas campanhas políticas, Gilmar pediu vista e só devolveu em 2015. Na prática, as doações continuaram legais para a eleição daquele ano. Foi Gilmar quem decidiu isso, mesmo a contragosto do plenário. A terceira é o controle de pauta. Quem decide quando um caso vai a julgamento pode ditar o ritmo da política nacional. Essas 3 ferramentas, combinadas com a longevidade e a rede de relações que nenhum outro membro do judiciário possui, fazem de Gilmar a personificação extrema de poder concentrado no Supremo. É verdade que o estilo de Gilmar não agrada a todo mundo. Isso é o que Luiz Roberto Barroso já disse a ele ao vivo no plenário.
Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. E isso foi o que Joaquim Barbosa disse. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não tem, Vossa Excelência não tem condições não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot confessou ter entrado armado no STF com a intenção de assassiná-lo. Janot detalhou o momento em que entrou no Supremo Tribunal Federal com uma arma. Em entrevista à revista Veja, ele revelou que a intenção era matar Gilmar Mendes e depois cometer suicídio. Mas o poder de Gilmar não para na toga. E para entender até onde ele vai, nós precisamos falar desse negócio aqui. Nós precisamos falar do Instituto Brasiliense de Direito Público. Em 98, Gilmar cofundou o IDP junto com Paulo Gustavo Gonet Branco e Inocêncio Mártires Coelho. As aulas começaram na casa de Inocêncio, no Lago Sul, numa única sala. O capital inicial era um pouco mais de R$1 milhão. Inocêncio saiu depois de desentendimentos e vendeu a parte dele a Gilmar por 8 milhões em 2012. Paulo Gonet vendeu a parte dele em 2017 para o filho de Gilmar, Francisco, por 12 milhões. O que avaliava o Instituto em quase 28 milhões. Desde então, o IDP é uma empresa familiar. Em 2023, Gilmar criou a holding Roxel Participações, com capital de quase 10 milhões de reais, reunindo 2 filhos como sócios. O IDP cresceu de cursinho para conglomerado educacional. Campus na Asa Sul, campus na Asa Norte, sede na Faria Lima, graduação, pós, mestrado e doutorado. Por um tempo, 5 dos 10 colegas de Gilmar no Supremo davam aula no IDP. Metade da corte. Mas o IDP não é só um negócio. É uma fábrica de elite jurídica e política. Passar pelo IDP, como professor, como aluno, como palestrante, é entrar num circuito de prestígio e de contatos. Juízes, procuradores, advogados de grandes bancas, reguladores, assessores de gabinete, todos circulam pelo mesmo espaço. E nesse espaço, a proximidade entre quem julga, quem advoga, quem regula e quem governa não é escândalo, é rotina. Essa normalização é talvez o produto mais poderoso do IDP. A criação de um ambiente em que os conflitos de interesse parecem naturais, em que a promiscuidade entre poderes é apresentada como sofisticação acadêmica, em que a linha entre doutrina e lobby desaparece. E quando a gente olha quem financia esse lugar, tudo isso se torna evidente. Uma reportagem da Cruzoé revelou que entre 2011 e 2016, 23 empresas e entidades patrocinaram o IDP com mais de 7 milhões de reais. Muitas eram patrocinadoras ocultas, pagavam sem que seus nomes aparecessem em qualquer material de divulgação. A Souza Cruz, fabricante de cigarros, colocou mais de 2 milhões com uma cláusula de confidencialidade. A JF, dona da JBS, contribuiu com outros 2 milhões. O Google deu 200 mil para um centro de estudos que foi o único projeto da empresa no mundo sem ter a marca exibida. Desde 2016, pelo menos 300 processos dessas empresas passaram pelo gabinete de Gilmar. O
o Bradesco foi além do patrocínio. Em 2017, concedeu ao IDP um empréstimo de 26 milhões de reais a uma taxa de 11,35% ao ano, condição que o próprio banco não oferecia em 99,92% dos casos. Foi no dia que esse empréstimo foi liberado que o filho de Gilmar comprou a parte do sócio Paulo Gonet por 12 milhões. A Constituição permite a magistrados apenas uma atividade fora do cargo, o magistério. Gilmar transformou essa exceção num conglomerado que fatura milhões, recebe dinheiro de empresas que ele mesmo julga e emprega colegas de tribunal. Não existe nada remotamente parecido em outra democracia do mundo. E o que aconteceu quando a imprensa tentou expor isso? A Carta Capital publicou uma capa em 2008, o empresário Gilmar, acusando o Instituto de tráfico de influência. O IDP processou a revista. Perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, mas quando o caso chegou ao STJ, a decisão foi revertida. A Carta Capital foi condenada a pagar 90 mil reais. Um dos ministros que votou na condenação era professor do próprio IDP. Do IDP nasceu outra coisa, o Fórum Jurídico de Lisboa, organizado em parceria com a FGV e a Universidade de Lisboa. O fórum começou como um evento acadêmico, mas hoje é bem mais do que isso. Você provavelmente o conhece como Gilmar Palusa. Agora nós temos que chamar de Fórum Internacional de Lisboa, mas se quiserem podem continuar chamando de Gilmar Palusa. Todo ano, no verão europeu, a cúpula do poder brasileiro migra para Lisboa. Na edição do ano passado, estavam presentes ministros do STF, do STJ, do TCU, o Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara, governadores e ministros do governo Lula. Do outro lado da mesa estavam executivos de dezenas de empresas e entidades privadas, muitas com processos bilionários no Supremo. O BTG Pactual levou 5 representantes e organizou um jantar reservado num restaurante de luxo. A JBS também estava no evento. Além disso, estavam iFood, Vale, Meta e Bradesco. A associação que reúne Google, Amazon e TikTok promoveu um almoço privado. Muitos desses encontros não apareceram nas agendas oficiais dos ministros. Parte da conta é paga com dinheiro público. Em 2024, foram pelo menos 1,3 milhão de reais em diárias e passagens, incluindo jatinhos da FAB para os presidentes da Câmara e do Senado. A Transparência Internacional classificou o fórum como o maior evento de lobby judicial do planeta. Gilmar criou um espaço onde julgadores e julgados convivem a milhares de quilômetros do Brasil, sem as amarras e a vigilância de Brasília. É o balcão onde ministros interagem com os comandantes corporativos do país. Com o Gilmar Palusa, muitas decisões da corte se tornam, como disse alguém, um mero reflexo daquilo que já foi pacificado em jantares na orla do Tejo. Há ainda outra engrenagem na máquina de poder de Gilmar, a vida conjugal. Guiomar Feitosa Mendes, de quem Gilmar se separou em novembro depois de 18 anos de casamento, virou sócia do escritório Sérgio Bermudes Advogados, talvez o mais poderoso do país. O escritório já chegou a ter 42 mil causas em andamento e atendeu clientes como Vale, Bradesco, Odebrecht, Queiroz Galvão e Itaipu, praticamente todos com processos no STF. Nos bastidores de Brasília, Guiomar chegou a ser chamada de 12ª ministra do Supremo. O conflito é flagrante. Eike Batista pagou 6 milhões ao Bermudes em causas cíveis. Gilmar concedeu habeas corpus para Eike na esfera criminal. O procurador-geral Rodrigo Janot pediu impedimento, mas Gilmar recusou. A FEComércio do Rio patrocinava eventos do IDP e era representada pelo Bermudes no recurso do STF, do qual Gilmar era relator. Em maio de 2018, a Receita Federal produziu um relatório sobre Gilmar e Guiomar. Um sistema automatizado filtrou 800 mil CPFs de agentes públicos e reduziu a 133 com interesse fiscal prioritário. O casal estava na lista. Os achados foram pesados. Variação patrimonial de quase 700 mil reais, sem explicação em nome do ministro. E a conclusão sobre Guiomar: indícios de lavagem de dinheiro com valores recebidos sem correspondência na contabilidade do escritório. O Bermudes declarou ter distribuído 40 mil reais a Guiomar em 2016. Ela declarou à Receita ter recebido 2,7 milhões, quase 70 vezes mais. A movimentação total do casal naquele ano foi superior aos 17 milhões de reais.
A reação de Gilmar foi imediata. Antes mesmo da imprensa publicar, mandou ofício a Toffoli pedindo providências urgentes. Declarou que, abre aspas, a Receita não pode ser convertida numa Gestapo ou num organismo de pistolagem de juízes. Toffoli mandou ofícios ao ministro da Economia, à PGR e ao secretário da Receita. Em 3 dias, a Receita emitiu nota dizendo que não havia procedimento de fiscalização, que as expressões sobre crimes eram erro no preenchimento. Alexandre de Moraes completou o serviço, suspendeu todos os procedimentos investigatórios e afastou os auditores que assinaram o relatório. Em fevereiro desse ano, a Polícia Federal foi atrás de 4 servidores da Receita por acesso a dados fiscais de familiares de Gilmar. Tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte e recolhimento noturno. Presta atenção no que aconteceu. Os investigadores foram investigados, os fiscais foram fiscalizados, os auditores foram auditados. E quem era o objeto original da apuração saiu ileso. Enquanto isso, o patrimônio de Gilmar segue crescendo. Casa no Lago Norte, à beira do Paranoá, apartamento na Asa Norte, fazendas de 7.200 hectares no Mato Grosso, 6 empresas, apartamento no Príncipe Real em Lisboa, uma das regiões mais nobres de Portugal. A CBF é outro bom exemplo de como Gilmar opera. Em agosto de 2023, o IDP assinou um contrato de 10 anos com a Confederação Brasileira de Futebol para gerir a CBF Academy, o braço educacional que oferece cursos obrigatórios para treinadores, árbitros e gestores. O contrato entregava ao IDP 84% da receita, que gerou quase 10 milhões de reais em 2023. O filho de Gilmar, Francisco, era um dos signatários. Pelo menos 6 pessoas ligadas ao IDP ganharam postos na direção da CBF. Meses depois, o Tribunal de Justiça do Rio afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, por unanimidade. O que fez Edinaldo? Bateu na porta de Gilmar. No início de 2024, Gilmar concedeu liminar recolocando Edinaldo no cargo. Mas meses depois, o cenário virou. Gilmar não afastou Edinaldo diretamente, mas emitiu despacho remetendo as denúncias de volta à primeira instância, ordenando investigação imediata e urgente. O recado foi entendido. Sem a proteção do decano, Edinaldo caiu no mesmo dia. Esse é o padrão. Gilmar não precisa te derrubar. Ele só precisa parar de te segurar. Com tudo isso, você pode se perguntar: ninguém nunca tentou fazer alguma coisa? Tentaram. Gilmar chegou a ser o ministro do STF com mais pedidos de impeachment. Foram 18 entre 2015 e 2020. Uma petição online juntou quase 2 milhões de assinaturas contra Gilmar. Uma pesquisa de 2018 mostrou que 84% dos brasileiros tinham uma visão desfavorável dele. Nenhum pedido foi adiante no Senado. Em dezembro do ano passado, Gilmar suspendeu monocraticamente partes da lei de impeachment de 1950, elevando o quórum para processar ministros do STF de 41 para 54 votos. Ou seja, ele mudou as regras do próprio julgamento. No fim, as instituições que deveriam fiscalizar Gilmar estão neutralizadas. A PGR é chefiada pelo cofundador da IDP. A CNJ, Gilmar já presidiu. O Senado nunca apreciou um impeachment. A Receita aprendeu a não investigar. E quem ousa fiscalizá-lo, paga o preço. O jornalista Rubens Valente publicou um livro sobre o poder no Brasil. Gilmar processou. O jornalista foi condenado a pagar indenização e obrigado a inserir acórdãos em edições futuras. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo fez campanha de arrecadação para ajudá-lo. O caso virou símbolo do efeito inibidor que a máquina judicial exerce sobre quem tenta fiscalizar o poder. Certa vez, quando o repórter da Folha perguntou quem custeou as suas passagens para Lisboa, Gilmar respondeu: "Devolva essa pergunta a seu editor, manda ele enfiar isso na bunda." Tudo isso tem um preço, não para Gilmar, para o país. O que acontece com a democracia quando atores econômicos percebem que é mais eficiente investir na relação com o ministro do Supremo do que no Congresso? Eles param de fazer lobby legislativo e passam a fazer lobby judicial. A política se desloca do parlamento para o gabinete, e o parlamento esvaziado perde relevância. O que acontece com a segurança jurídica quando uma decisão bilionária depende da caneta de um único homem, que pode travar o julgamento e devolver quando quiser? Empresas param de calcular risco jurídico e passam a calcular risco relacional. O que importa não é o que diz a lei,
é quem você conhece no tribunal. O que acontece com a confiança pública quando conflitos de interesse deixam de gerar escândalo e viram rotina? As pessoas param de se indignar. Esse é o estrago mais profundo. Não são as decisões individuais. É a erosão silenciosa da ideia de que a justiça é imparcial. Quando um país inteiro aceita que o julgador janta com o julgado, que o tribunal é financiado por quem ele julga, que o investigador é punido e o investigado é promovido, algo se quebra na estrutura da República que é muito difícil de reconstruir. Gilmar Mendes não vai se aposentar antes de dezembro de 2030. Ou seja, ainda terá alguns anos de poder como decano, com decisões monocráticas, com uma rede que nenhum outro membro do judiciário possui. Até aqui, ele sobreviveu a 6 presidentes da República, às acusações mais graves que um magistrado pode enfrentar, aos insultos mais pesados que um colega de tribunal pode proferir, e a cada crise conseguiu se adaptar. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Gilmar não é uma anomalia. Ele é o resultado de um sistema que foi desenhado para isso. A verdade é que a Constituição de 88 deu poder demais ao Supremo e fiscalização de menos. Gilmar só levou isso às últimas consequências. Construiu uma faculdade que é a antessala do poder, um fórum que é o maior evento de lobby judicial do planeta, uma teia familiar que conecta gabinete, escritório de advocacia e agronegócio. E quando tentam investigar, os investigadores são punidos. Quando tentam empichar, os pedidos são ignorados. Quando tentam mudar as regras, ele muda primeiro. Por isso, o homem mais poderoso do país não é o presidente, deputado ou senador. Ele não governa, ele julga. E ao julgar, decide quem governa, quem é preso, quem é solto, quem avança e quem cai. No vídeo sobre a JBS, eu disse que aquela era uma história sobre corrupção que deu certo. Essa é uma história sobre poder que deu certo. Poder construído tijolo por tijolo. Uma fazenda no Mato Grosso, um doutorado na Alemanha, um cargo na AGU, uma cadeira vitalícia na nossa mais alta corte, um conglomerado educacional, um fórum de lobby em Lisboa, uma esposa no escritório certo, um filho no lugar certo. Nenhum presidente brasileiro conseguiu isso. Nenhum senador. Nenhum empresário. Porque todos eles, em algum momento, podem cair. Em Diamantino, o avô era prefeito. O pai era prefeito, o irmão virou prefeito. Em Brasília, Gilmar é outra coisa. Ele é o sistema. Esse é o homem mais poderoso do Brasil. E ele não precisa prestar satisfação para ninguém.